No final do Retorno dos Jedi, Luke Skywalker tem sucesso em trazer o seu pai, agora Darth Vader, de volta para o antigo Jedi Anakin Skywalker. E depois de sua morte, como eu expliquei em um vídeo anterior, Obi-Wan Kenobi ensinou seu antigo aprendiz Anakin a se tornar um fantasma da força. E assim no final do filme a gente tem aquela linda cena, uma reunião familiar. Obi-Wan Kenobi, Yoda, Anakin e claro Luke Skywalker observando eles, todos eles sabendo que os Jedi haviam finalmente retornado. E aí de repente a gente se depara com a trilogia sequel. E lá o neto de Anakin Skywalker, Kylo Ren, conversa com a máscara destruída do antigo Darth Vader. Nesse momento a gente é forçado a se perguntar por que Darth Vader ou Anakin Skywalker simplesmente não falou com Kylo Ren, explicando pro cara que o caminho do lado sombrio é o caminho errado e que assim como ele, Anakin, Kylo Ren também devia voltar para o lado da luz. E essa é uma pergunta muito interessante. Como a gente observa nessa cena, Kylo Ren diz que ele sente o puxar, o chamado da luz. Eu senti novamente a atração da luz. E esse chamado, é muito possível que ele seja o Anakin tentando conversar com Kylo Ren, mas de alguma forma, por alguma razão, ele não consegue ver e nem escutar a forma de Anakin. A mente de Kylo provavelmente estava nublada com o lado sombrio. E esse impulso para o lado da luz, que é Anakin, Kylo Ren interpreta como uma fraqueza e constantemente tenta rejeitá-la. Bem, pelo menos essa é a minha teoria. Mas imagine comigo, mesmo que Anakin aparecesse fisicamente para Kylo Ren, quais seriam as possibilidades de Kylo Ren confiar em tal aparição? A gente sabe que Anakin não conseguiu convencer nem mesmo Leia Organa dentro do cânone. Até o dia de postagem desse vídeo, ela ainda não perdoou seu pai. E olha que a Leia Organa nem sequer segue o lado sombrio. Se Anakin não consegue convencer nem a sua própria filha, qual a probabilidade dele convencer Kylo Ren? J.J. Abrams explica um pouquinho melhor a mente de Kylo Ren pra gente. Em uma entrevista com a IGN, Abrams disse que Kylo Ren idolatra Darth Vader, não Anakin Skywalker. Ele idolatra o que Vader representa e o que Vader estava tentando fazer. A ideia de que Vader não teve sucesso, se você olhar do ponto de vista de Kylo Ren, ele foi seduzido pelo inimigo e falhou por causa dessa sedução. Então a ideia é que Ren queria completar o que Vader começou. Ou seja, qualquer tipo de aparição de Anakin Skywalker para Kylo Ren, ele imediatamente interpretaria aquilo como a fraqueza de seu antigo avô. Isso tudo sem dizer que a própria natureza dos fantasmas da força é bastante complexa. O livro Beware of the Power of the Dark Side, Cuidado com o Poder do Lado Sombrio, explica pra gente um pouquinho mais sobre os fantasmas. Em específico, falando sobre Obi-Wan Kenobi. O livro diz que é preciso um grande esforço, uma grande vontade, mas ele se recompõe. Ele junta os pedaços de sua consciência do fluxo infinito de energia da força e aparece diante de Luke. Ele não pode fazer isso com frequência, apenas em momentos chaves da jornada de Luke, quando um passo em falso pode significar a desgraça não apenas para Luke, mas para qualquer esperança de trazer equilíbrio de volta à força e a liberdade para as pessoas da galáxia. Uau! Em um outro momento no livro, ele continua dizendo que Obi-Wan Kenobi pode sentir a sua força ficando fraca. Ele não pode mais dobrar as leis da natureza e ele deve ir. Essas duas partes desse livro demonstram pra gente a quantidade imensa de energia que um fantasma da força necessita para aparecer para uma pessoa. Agora eu imagino que isso tornaria inúmeras vezes mais difícil tentar aparecer para uma pessoa que nem sequer quer conversar com você. Como a gente sabe, o que Kylo Ren realmente queria era conversar com Darth Vader, a versão sombria de seu avô. E qualquer sinal, qualquer cheiro do lado da luz, Kylo Ren imediatamente rejeitaria aquilo como um chamado da luz. Mas o mais triste sobre isso tudo é que realmente tinha a possibilidade de Anakin aparecer como um fantasma da força no despertar da força.
O artista conceitual Ian McCaig, do Despertar da Força, apresentou ideias em torno desse fantasma da força de Anakin e o que ele representaria. Olhem só o que ele tinha para dizer. Quando você acende uma vela, você também projeta uma sombra. Isso me inspirou a propor pela primeira vez que o fantasma de Anakin pudesse voltar. Se virmos Anakin Skywalker, é porque ele flui de um lado para o outro entre Vader e Anakin. Vamos vê-lo como um personagem com um lado sombrio e um lado da luz. A razão pela qual Luke é essa entidade totalmente nova é porque ele foi o primeiro a reconhecer o seu próprio lado sombrio, que não estava separado dele. Agora ele continua sobre Kylo Ren. Kylo Ren vê Anakin como sendo fraco e tolo. Ele não ouviria o seu fantasma, mesmo se ele aparecesse. Exatamente o que eu disse. Han Solo assumiu o papel de conselheiro em vez de Anakin, para tentar falar com a consciência de Kylo Ren. Kylo Ren fala com Vader, não com Anakin. Vader não pôde aparecer diante de Kylo, pois foi morto por Anakin ao salvar o seu filho. Aqui ele está dizendo pra gente que Anakin matou Vader quando ele retornou para o lado da luz e salvou seu filho Luke. McCaig continua. Se Kylo Ren matou Han Solo, seu próprio pai, depois de seus apelos para voltar para casa, é seguro supor que ele não teria prestado nenhuma atenção ao fantasma de seu avô. Agora deixe nos comentários se você acha que essa foi a decisão correta ou se Anakin deveria ter aparecido no Despertar da Força. E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.